Em uma mansão silenciosa, marcada pelo luxo e pelo controle absoluto, uma menina repousa em um estado de coma profundo. Médicos, aparelhos modernos e toda a riqueza do mundo parecem incapazes de despertar sua consciência. O ar está carregado de tensão, o ambiente transborda expectativa e medo, e aqueles ao redor se dividem entre incredulidade e esperança. Então surge um jovem humilde sem recursos, sem títulos ou conhecimento formal, cuja presença muda tudo de forma quase imperceptível. Ele observa, sente e age com paciência e sensibilidade, percebendo detalhes que escapam aos olhos de especialistas. A cada gesto, a cada respiração da menina, uma conexão silenciosa se forma, desafiando lógica, ciência e ceticismo. A história que se desenrola é sobre persistência, atenção e milagres silenciosos. Uma jornada em que a presença de um jovem pode transformar não apenas a vida de uma menina, mas a percepção de todos que acreditavam que o impossível era de fato impossível. Nos capítulos que seguem, acompanharemos cada passo desse despertar extraordinário. Os microgestos que revelam consciência, os segredos que emergem, o confronto silencioso entre ceticismo e fé, e finalmente, o momento em que a menina, antes, isolada em um mundo de silêncio, reconecta-se com o mundo e aqueles ao seu redor. Uma história de transformação, esperança e milagres que desafiam tudo que se acredita ser real. O jovem caminhava pelas ruas empoeiradas da cidade, carregando apenas uma pequena bolsa que parecia conter o mundo inteiro, embora na verdade não carregasse nada além de esperança e coragem. Cada passo ecoava em sua mente, lembrando-o das dificuldades que enfrentara ao longo da vida, da pobreza que apertava sua família e da discriminação que sentia por ser alguém à margem da sociedade. No entanto, a determinação que carregava era maior do que qualquer obstáculo. Uma força silenciosa o empurrava adiante, um sentimento de que estava destinado a algo importante, algo que poderia transformar não apenas sua própria vida, mas, ao se aproximar da mansão do homem rico, sentiu uma mistura de apreensão e convicção. A enorme construção à sua frente parecia uma fortaleza, uma barreira entre ele e o que acreditava ser sua missão. As paredes altas e as portas imponentes não o intimidaram. Pelo contrário, cada detalhe apenas reforçava a importância do que precisava acontecer ali. Ele sabia que cada segundo que passava era precioso, que cada movimento, cada respiração, tinha a possibilidade de mudar o curso de tudo. O jovem entrou na propriedade sem ser convidado, guiado por uma intuição que não podia ser explicada pela lógica. Ao atravessar os corredores silenciosos, o contraste entre sua própria vida e a riqueza ao seu redor parecia gritante. Tapetes luxuosos, quadros valiosos, imóveis caros, davam a impressão de que o tempo ali havia parado, de que cada detalhe era controlado e calculado, mas ele não se deixou intimidar. Avançava com passos firmes, cada vez mais próximo do quarto, onde a menina permanecia há meses, em um estado que todos consideravam irreversível. A porta do quarto era uma barreira simbólica, representando não apenas o medo e o ceticismo do homem rico, mas também a descrença generalizada em milagres ou possibilidades fora da norma. Respirando fundo, ele atravessou o limiar e sentiu o peso do ambiente. Aparelhos que monitoravam sinais vitais, tubos e fios conectados a um corpo imóvel, a quietude quase sufocante de quem havia perdido a esperança. O olhar do jovem percorreu cada detalhe, tentando compreender o que os médicos não conseguiam decifrar. Observou o ritmo constante da máquina, a palidez da pele da menina e a serenidade forçada no rosto da governanta, que parecia assumir o controle de tudo ao seu redor. Nada naquelas semanas de observação preparou o jovem para a sensação de urgência que tomou conta de seu coração. Não era apenas uma questão de vida ou morte, mas uma oportunidade de provar que força, fé e convicção poderiam superar qualquer barreira imposta pelo mundo. Ele percebeu que a menina hembra imóvel estava em algum lugar entre a consciência e o silêncio profundo, e sentiu uma conexão imediata e inexplicável, algo que ia além da lógica ou da ciência. Era como se ele tivesse sido chamado para despertar não apenas o corpo, mas algo mais profundo dentro dela, menos uma energia adormecida, que precisava de coragem para se manifestar. Enquanto permanecia ali estudando cada máquina, cada sinal, cada sombra de dúvida no ar, ele começou a perceber os detalhes que ninguém mais notava. Pequenos movimentos sutis, um leve estremecer das mãos, uma respiração que parecia conter mais do que os monitores indicavam. O jovem entendeu que ali não havia apenas fragilidade, mas um potencial que precisava ser liberado. Não era apenas um desafio físico ou médico,
mas uma batalha silenciosa contra a descrença, contra o medo que o homem rico carregava e contra a certeza confortável de que certas coisas não podiam ser mudadas. Cada instante dentro daquele quarto era carregado de tensão e expectativa, e o jovem sentia o peso da responsabilidade como se fosse dele sozinho. Mas também sentia uma paz estranha, um conhecimento silencioso de que aquilo era possível. Enquanto o tempo passava, ele percebeu a dimensão da incredulidade ao seu redor. O homem rico, embora presente, mantinha distância, observando cada gesto com ceticismo, como se cada movimento do jovem fosse uma prova de sua ousadia ou loucura. Médicos e assistentes, embora cientes de sua presença, pareciam incapazes de intervir, presos a protocolos e rotinas que não poderiam explicar aquilo que estava prestes a acontecer. No entanto, o jovem não se intimidou. A simplicidade de seu olhar e a firmeza de sua postura contrastavam com o ambiente carregado de tecnologia e riqueza, revelando que a força verdadeira não residia nas máquinas, mas na coragem e na convicção que ninguém poderia medir. Ele passou horas ali, observando, aguardando o momento certo, compreendendo cada nuance do ambiente, cada vibração silenciosa que indicava a vida, embora a aparência fosse de morte. Ao final do dia, o jovem percebeu que algo havia mudado, mesmo que ninguém pudesse perceber. Um leve estremecer, quase imperceptível, passou despercebido pelos adultos, mas não por ele. Ele sabia que o despertar não seria imediato, que cada passo teria que ser dado com paciência, respeito e coragem. Ainda assim, sentiu uma certeza silenciosa. A menina não estava perdida, e o impossível começava a se tornar possível diante de Suzy. Ao se afastar do quarto pela primeira vez, carregava consigo não apenas esperança, mas a convicção de que cada ação, cada respiração e cada momento de fé era um passo em direção a algo maior, algo que desafiava toda lógica, toda riqueza e todo medo. E enquanto caminhava pelos corredores da mansão, a sombra de incredulidade do homem rico parecia se tornar menos impenetrável, sinalizando o início de uma transformação que ninguém poderia prever. O jovem voltou à mansão no dia seguinte, com passos firmes, sentindo que cada corredor e cada sala carregava uma tensão silenciosa que ninguém mais parecia notar. O ambiente continuava luxuoso e imponente, mas agora havia algo novo, uma inquietação no ar, um clima diferente, provocado apenas pela presença dele. O homem rico ainda mantinha distância, mas seus olhos traíam uma curiosidade crescente, uma dúvida silenciosa sobre se tudo aquilo era possível ou não. Cada máquina no quarto da menina parecia esperar por algo, e cada olhar dos médicos e governantas refletia incredulidade e ceticismo. O jovem, no entanto, não sentia medo. Sentia apenas uma necessidade profunda de avançar, de atravessar aquela barreira invisível que separava a ciência da fé, a descrença da esperança. Observando a menina, notou novamente pequenos sinais quase imperceptíveis, um estremecer da mão, uma leve contração dos lábios, uma respiração que não se limitava ao que os aparelhos marcavam. Tudo indicava que algo mais profundo estava acontecendo, algo que não poderia ser quantificado, mas que precisava ser compreendido. Ele passou horas ali, sem descanso, estudando cada detalhe do corpo da menina, cada microgesto que passava despercebido. A cada instante, sentia a força do impossível se aproximando. Uma energia que ele conhecia bem, mas que ninguém mais acreditaria existir. A mansão parecia um labirinto de silêncio, exceto pelos bips constantes dos aparelhos que mediam sinais vitais. Nada naqueles corredores poderia explicar a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O homem rico permanecia próximo, embora distante, observando cada movimento, cada gesto do jovem com uma mistura de dúvida e fascinação. Era como se cada segundo fosse uma prova de coragem e convicção, e cada instante carregasse o peso de toda a vida da menina. Enquanto permanecia no quarto, o jovem percebeu que precisava mais do que esperança. Precisava de paciência, precisão e sensibilidade. Cada toque era estudado, cada gesto calculado com cuidado, para não perturbar a conexão silenciosa que sentia entre ele e a menina. Não se tratava de um simples ato físico, mas de algo que transcendia a ciência e a lógica, algo que ninguém poderia ensinar. Ele compreendeu que a recuperação dela dependia não apenas de ações, mas de um alinhamento delicado entre corpo, mente e uma energia que parecia invisível aos olhos dos outros. O tempo passava, e a tensão dentro da mansão aumentava. A família observava à distância, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Cada movimento do jovem era vigiado com atenção, cada gesto interpretado de forma dúbia, ora com esperança, ora com medo. A menina,
ainda imóvel para todos, começou a apresentar pequenas reações que escapavam à atenção da maioria. Piscar, uma contração imperceptível do braço. O jovem registrava mentalmente cada detalhe, reconhecendo padrões que ninguém mais notaria. Era um delicado jogo de observação e intervenção, onde qualquer erro poderia comprometer o processo, mas a coragem e a fé do jovem funcionavam como bússola, guiando cada passo. Ao final do dia, o jovem saiu do quarto, sentindo que havia conquistado algo importante. Embora nenhum sinal visível tenha convencido o homem rico ou os médicos, ele sabia que a energia da menina havia despertado, ainda que sutilmente. Cada segundo, cada toque, cada respiração silenciosa agora carregava um significado. Elpers, que não estava sozinho nessa jornada. A presença dele, mesmo sem palavras, tinha começado a alterar algo profundo dentro da menina e naqueles que observavam, mesmo que não percebessem. Um movimento invisível, uma transformação silenciosa, mas irreversível. Nos dias seguintes, o jovem continuou sua vigilância, explorando cada corredor da mansão e observando as pequenas interações entre os moradores. Ao investigar, discretamente, o passado da família, descobriu documentos antigos e cartas escondidas que revelavam traumas e segredos esquecidos há décadas. Cada página lá eu sei como um mapa de emoções reprimidas, de decisões mal tomadas, de arrependimentos que agora se refletiam no estado da menina. Não havia apenas doença ou acidente. Havia uma cadeia de acontecimentos que deixara cicatrizes, invisíveis e profundas. Ao compreender essas conexões, o jovem percebeu que a recuperação física dependia também de uma liberação emocional, uma reconciliação silenciosa com o passado. Ele começou a organizar mentalmente cada informação, ligando pequenos detalhes que ninguém mais perceberia, datas, incidentes, comportamentos das pessoas ao redor. Cada segredo antigo parecia um obstáculo invisível que precisava ser neutralizado para permitir que a menina despertasse plenamente. Ele entendeu que sua missão não se limitava ao quarto da menina. Ela se estendia à família inteira, energias contidas e não resolvidas que pairavam na mansão. Cada gesto, cada movimento, precisava considerar esse contexto invisível, que os médicos e o homem rico nunca perceberiam. Enquanto isso, pequenas mudanças continuavam acontecendo. Movimentos sutis, respirações irregulares e reações mínimas revelavam que a energia estava despertando de forma fragmentada. O jovem anotava mentalmente cada detalhe, percebendo padrões que conectavam seu próprio esforço à recuperação da menina. Era um trabalho silencioso e quase invisível, mas ele sabia que cada instante contava. Ele compreendeu que a fé que carregava não era apenas a dele. Ela se tornava a energia catalisadora que alimentava o despertar da menina. Mesmo diante da incredulidade geral, a tensão dentro da mansão aumentava. Os familiares começavam a suspeitar de que algo estava mudando, embora não soubessem identificar. O homem rico observava de longe, a dúvida corroendo seu orgulho, incapaz de admitir que a realidade poderia estar desafiando tudo o que acreditava ser certo. Cada documento antigo descoberto pelo jovem revelava camadas de mistério e dor que precisavam ser enfrentadas. E cada peça do passado se encaixava com a condição da menina no presente. Era como se a mansão inteira carregasse um peso invisível, pronto para ser liberado, e o jovem era a chave silenciosa dessa transformação. Ao final do capítulo, o jovem sentiu que havia dado um passo crucial. Compreendeu que despertar a menina não era apenas uma questão de fé, mas de alinhar passado, presente e futuro em harmonia. Cada pequeno movimento dela era agora uma resposta ao esforço silencioso dele, e a mansão começava a sentir a presença de algo que desafiava toda a lógica. Com o passar dos dias, a menina começou a demonstrar sinais que ninguém mais conseguia interpretar. Um leve estremecer das mãos, uma mudança sutil na respiração, pequenos movimentos que escapavam à observação dos médicos. O jovem percebeu cada detalhe, cada nuance, como se estivesse decodificando uma linguagem invisível. Era o primeiro indício real de que algo extraordinário estava acontecendo. Uma reação que ninguém poderia explicar. A mansão parecia carregada de uma tensão silenciosa, como se cada objeto ou cada corredor, cada sombra estivesse atento à transformação que se aproximava. O homem rico observava de longe, ainda cético, mas incapaz de ignorar o que seus olhos. Pequenos sinais antes despercebidos começaram a alterar sua percepção. A constatação de que talvez a ciência e o dinheiro não fossem suficientes para controlar tudo. O jovem continuava paciente, atento a cada microgesto, compreendendo que cada reação da menina era resultado de uma combinação de paciência, sensibilidade e uma força invisível que ele carregava consigo. Enquanto isso,
os familiares começaram a sentir mudanças sutis, pequenas atitudes, olhares diferentes, uma sensação crescente de esperança que começava a permear o ambiente. O jovem percebeu que a transformação não era apenas física, mas emocional e energética, envolvendo todos ao redor. Cada momento de atenção e cuidado atuava como catalisador para a recuperação, demonstrando que a presença dele, silenciosa e firme, era essencial. No final do dia, a menina apresentou sinais mais claros, um piscar prolongado, uma movimentação coordenada de mãos e braços, como se estivesse tentando se comunicar. O jovem registrou cada detalhe com precisão, reconhecendo que aquele era apenas o início de uma série de reações que levariam a um despertar completo. Ele sentiu que a tensão do ambiente, antes carregada de medo e dúvida, começava a ceder, dando lugar a uma energia nova, sutil e padorosa. Com a recuperação lenta, mas perceptível, a presença do jovem na mansão começou a gerar tensões. Os familiares questionavam sua intenção, desconfiados de sua origem humilde e de seu acesso repentino a detalhes que pareciam impossíveis de conhecer. Cada gesto dele era interpretado de forma dúbia, ora como ameaça, ora como milagre. Homem rico, dividido entre descrença e esperança, passava os dias analisando silenciosamente cada reação, cada movimento da menina, sem saber se podia confiar naquele jovem estranho que parecia ter entrado em seu mundo sem permissão. Enquanto isso, a menina reagia mais a cada dia, e cada microgesto servia para ampliar o conflito familiar. Pequenos sinais de vida eram interpretados, de diversas formas, causando discussões silenciosas entre adultos e tensionando o ambiente. O jovem, paciente e atento, compreendia que cada reação não era apenas física, mas emotional, envolvendo lembranças reprimidas, sentimentos escondidos e verdades ocultas. Era necessário cuidado extremo para que a recuperação não fosse comprometida por medos ou preconceitos. Ele continuou sua vigilância, registrando cada detalhe invisível, cada reação imperceptível, enquanto a mansão se tornava palco de um conflito silencioso, a incredulidade do homem rico, a tensão dos familiares e a transformação silenciosa. Cada instante reforçava a importância da paciência e da observação detalhada, revelando que milagres não acontecem de forma brusca, mas surgem de uma combinação delicada de coragem, sensibilidade e energia. Ao final do capítulo, o jovem percebeu que havia conquistado a atenção de todos, mesmo que ainda não fosse plenamente confiável para ninguém. A transformação estava apenas começando, e a mansão, antes um símbolo de frieza e ceticismo, começava a se encher de uma energia silenciosa, que prometia mudanças profundas e irreversíveis. O jovem retornou à mansão na manhã seguinte, carregando consigo a convicção silenciosa de que cada instante contava. O ar nos corredores parecia mais pesado, carregado de expectativa, como se a própria construção antecipasse o que estava prestes a acontecer. Cada passo que dava ecoava levemente sobre os pisos polidos, lembrando-o de que atravessar aquelas salas não era apenas um deslocamento físico, mas uma jornada através de camadas de descrença, medo e segredos que pairavam sobre a família há anos. Ele sabia que tudo dependia da energia que transportava, da paciência acumulada nos dias anteriores e da atenção aos detalhes invisíveis que ninguém mais percebia. A menina permanecia imóvel à primeira vista, mas ele podia sentir, com precisão quase intuitiva, que algo estava se mexendo sob a superfície do silêncio absoluto. Ao entrar no quarto, a sensação de urgência se intensificou. As máquinas que acompanhavam os sinais vitais pareciam pulsar em sintonia com o próprio coração do jovem, registrando cada micro-heckle da menina, que passava despercebida aos olhos da maioria. Ele percebeu uma movimentação mínima, quase imperceptível, um leve estremecer que indicava que algo dentro dela estava acordando. Não se tratava apenas de reflexos fisiológicos, mas de uma manifestação de energia latente, algo que não podia ser explicado por protocolos médicos ou relatórios científicos. Cada respiração, cada pequeno gesto, era uma resposta silenciosa ao cuidado e à presença constante do jovem. E ele compreendeu que a conexão entre eles ultrapassava qualquer barreira tangível. Enquanto permanecia atento, o jovem começou a notar padrões sutis. Os olhos da menina, ainda fechados, pareciam reagir à luz que entrava pela janela, ajustando-se de maneira quase consciente. Suas mãos se moveram com delicadeza, tocando levemente o lençol, como se quisessem explorar o espaço ao redor. Cada detalhe era registrado pelo jovem, que compreendia que aquelas pequenas mudanças eram passos fundamentais no processo de despertar.
Ele sabia que a recuperação plena não ocorreria de forma abrupta. Cada microgesto era um elo na cadeia que ligava o estado de coma à consciência total. A tensão na mansão aumentava a cada instante. O homem rico observava à distância, incapaz de entender a natureza do que presenciava. Seus olhos, antes frios e incrédulos, agora refletiam uma mistura de ansiedade e fascínio. Médicos e familiares, divididos entre esperança e ceticismo, não conseguiam interpretar os sinais. Apenas o jovem conseguia ler a linguagem silenciosa da menina, decodificando cada gesto como se fosse parte de um diálogo secreto que apenas ele poderia compreender. A mansão inteira parecia envolta em um silêncio quase reverente, como se o mundo estivesse aguardando o desfecho de algo extraordinário. Enquanto isso, a menina começou a demonstrar sinais ainda mais claros de reação: um leve movimento da cabeça, um estremecer dos dedos, uma respiração mais profunda e ritmada, que parecia indicar presença de consciência. O jovem manteve a paciência absoluta, percebendo que qualquer gesto brusco poderia interromper o delicado processo. Ele continuou observando, ajustando silenciosamente sua própria postura e energia para harmonizar-se com a dela, criando um espaço seguro e receptivo. Cada minuto passado ali era crucial, e ele sentia a responsabilidade pesada sobre seus ombros, mas também a certeza silenciosa de que tudo estava se movendo na direção certa. Ao perceber que a menina começava a reagir de forma coordenada, o jovem sentiu uma onda de emoção contida. Cada microgesto era como uma resposta a um chamado invisível que ele havia feito nos dias anteriores. Ele sabia que não podia acelerar o processo. A cura estava ocorrendo dentro dela de forma gradual, delicada, mas inegavelmente real. A energia presente no quarto começava a se expandir, e mesmo os familiares mais céticos começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, despertavam uma inquietação silenciosa. A presença do impossível parecia começar a se manifestar diante de seus olhos. Enquanto o dia avançava, a menina apresentou sinais ainda mais evidentes. Um leve movimento do pescoço, um abrir de mãos e braços como se tentasse explorar o espaço ao seu redor. O jovem registrou cada detalhe, sabendo que aquele era o início de algo maior, a prova concreta de que sua convicção, paciência e atenção aos mínimos detalhes tinham começado a produzir resultados. Ele percebeu que não se tratava apenas de um despertar físico, mas de uma transformação profunda que envolvia corpo, mente e algo que não podia ser quantificado. A mansão inteira parecia sentir a mudança silenciosa, um efeito que se propagava invisivelmente pelos corredores e quartos, alterando a energia do ambiente. Ao final do dia, o jovem sentiu que a primeira fase do milagre estava concluída. A menina não estava mais completamente imóvel. Sinais claros de consciência começavam a aparecer, e mesmo os familiares mais desconfiados não podiam negar. O homem rico, embora ainda preso à incredulidade, não conseguiu esconder a fascinação e a inquietação que surgiam em seu interior. O jovem sabia que o caminho ainda era longo, mas o primeiro passo havia sido dado, e a promessa, silenciosa que carregava, começava a se materializar de forma visível. A mansão, antes carregada de frieza e ceticismo, agora respirava com uma energia nova, sutil, mas inegavelmente poderosa, sinalizando que algo extraordinário estava apenas começando. Nos dias seguintes, o ambiente da mansão parecia carregado de uma tensão silenciosa, uma energia difícil de ignorar. A recuperação da menina avançava, mas ainda permanecia lenta, quase imperceptível para aqueles que dependiam apenas da observação superficial. O jovem continuava presente, atento a cada detalhe, cada microgesto, cada mudança mínima no corpo e na respiração da menina. Cada movimento parecia ter significado próprio, como se cada sinal fosse parte de um código secreto que apenas ele conseguia decifrar. Enquanto observava, sentia a força invisível que ligava seu esforço à recuperação da menina. Uma conexão que desafiava toda a lógica e experiência médica tradicional. Os médicos presentes na mansão começaram a manifestar inquietação, mesmo sem palavras. Cada pequeno progresso da menina parecia contrariar suas expectativas e protocolos. Tentavam encontrar explicações racionais, mas não conseguiam compreender a sequência de reações que se sucediam de forma ordenada e intencional, como se existisse uma força guiando a recuperação. O jovem compreendia essa resistência silenciosa. Era natural que aqueles acostumados à ciência e à lógica duvidassem do que não podiam medir, mas ele permanecia paciente, sabendo que a incredulidade não poderia interferir no processo que se desenrolava diante de seus olhos. A presença do jovem começou a gerar tensões crescentes entre a família e os médicos. Cada reação da menina
era interpretada de maneiras diferentes, caçando debates silenciosos, olhares de reprovação e sussurros que ecoavam pelos corredores da mansão. A energia da incredulidade e do medo parecia conflitar com a presença silenciosa e firme do jovem, criando um ambiente carregado de expectativa e apreensão. Apesar disso, ele continuava seu trabalho com precisão quase ritual, observando cada microgesto e ajustando sua própria postura e energia para harmonizar com a da menina. Sabia que qualquer erro poderia interromper a sequência delicada que estava permitindo o despertar, enquanto passava mais tempo no quarto. Notou novas reações, um movimento mais coordenado das mãos, um abrir quase consciente dos olhos, um estremecer do corpo que indicava a percepção de algo além do ambiente imediato. Cada reação parecia depender de sua própria paciência e sensibilidade, e ele percebeu que seu papel era mais do que vigilância. Era um catalisador silencioso, uma presença que precisava ser constante para que a energia da menina continuasse a despertar. Ele sentia que cada detalhe importava, cada segundo era crucial, e que a ciência, por mais avançada que fosse, não podia substituir a sutileza de sua observação e ação. O homem rico permanecia dividido. Por um lado, não conseguia ignorar os sinais de progresso. O orgulho e o ceticismo ainda o impediam de aceitar plenamente que algo extraordinário pudesse estar acontecendo. A tensão interna dele era visível, olhares rápidos, movimentos inquietos, gestos contidos. O jovem percebia cada detalhe, entendendo que não só a menina estava passando por uma transformação silenciosa, mas que toda a família, mesmo sem perceber, começava a ser tocada por algo maior. Cada instante no quarto era uma batalha silenciosa entre o impossível e o convencional, entre a fé que ele carregava e o ceticismo que dominava aqueles ao redor. Enquanto isso, a menina continuava a apresentar sinais cada vez mais claros de reação, movimentos conscientes, contrações coordenadas, pequenos sinais de percepção do ambiente. O jovem registrava cada detalhe, mentalmente compreendendo que aquele era apenas um estágio intermediário do despertar. Cada microgesto indicava que a energia que sustentava sua recuperação estava crescendo, e que sua presença constante era essencial para a manutenção do equilíbrio delicado entre corpo, mente e algo que transcendeu o físico. O dia avançava e a tensão na mansão aumentava. Os médicos tentavam se apoiar em teorias e protocolos, mas a sequência de eventos escapava de qualquer explicação. Os familiars, embora cautelosos, começavam a perceber que algo estava mudando, que a menina não estava apenas reagindo por acaso, e que o jovem tinha uma influência silenciosa, mas inegável. Cada segundo passava, carregando um peso crescente, e ao mesmo tempo uma expectativa silenciosa. A consciência da menina estava prestes a se expandir, e o jovem sabia que o próximo passo exigiria ainda mais paciência e sensibilidade. Ao final do dia, o jovem sentiu que uma barreira invisível havia sido ultrapassada. A menina apresentava sinais claros de percepção, pequenos movimentos coordenados, respiração regulada, reações sutis a estímulos externos. Ele compreendeu que, embora a ciência tentasse resistir, a energia que movia o processo estava além da compreensão humana. Guiada apenas pela paciência, observação e força silenciosa que ele carregava, a mansão, antes fria e cética, parecia respirar de forma diferente. Algo maior estava acontecendo, e o impossível começava a se tornar realidade. Nos dias seguintes, a mansão parecia carregar uma energia diferente, uma tensão silenciosa que se espalhava pelos corredores. A menina continuava a reagir de maneira cada vez mais perceptível. Movimentos coordenados, respiração controlada, sinais de percepção do ambiente que antes eram quase imperceptíveis. O jovem permanecia ao seu lado por longos períodos, atento a cada nuance, cada gesto, cada reação que pudesse indicar progresso. Ele compreendia que a recuperação não era apenas física, tratava-se de um despertar mais profundo, uma reconexão silenciosa entre corpo e mente, guiada pela paciência e pela atenção extrema aos detalhes. Cada instante que passava no quarto parecia reforçar essa ligação invisível, como se ele estivesse conduzindo um diálogo silencioso que apenas a menina podia compreender. Enquanto observava, percebeu que pequenos sinais começavam a se organizar em padrões, a inclinação da cabeça em direção à sua presença, o movimento das mãos buscando contato, a leve mudança na expressão facial. Cada gesto parecia uma resposta a estímulos que ele sabia criar, sem esforço aparente, manipulando apenas a energia silenciosa que permeava o ambiente. Ele compreendia que aquela conexão improvável não dependia de palavras, mas de uma presença firme,
de atenção absoluta e da capacidade de compreender detalhes invisíveis. A cada microgesto da menina, ele sentia que sua própria energia se entrelaçava à dela, criando um elo que ultrapassava a lógica e explicações médicas. O homem rico observava de longe, ainda desconfiado, mas incapaz de ignorar a mudança. Pequenos sinais de fascinação apareciam em seus gestos contidos, olhares rápidos, respirações profundas, movimentos imperceptíveis, que traíam uma curiosidade crescente. Ele percebia, mesmo que não admitisse, que algo extraordinário estava acontecendo. Algo que desafiava toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, e toda a lógica, que acreditava inabalável. Cada dia que passava, sua resistência diminuía. Lentamente, embora o orgulho e a incredulidade ainda impedissem que aceitasse plenamente a realidade diante de seus olhos. Enquanto isso, os familiares permaneciam inquietos. Alguns ainda duvidavam. Outros começavam a perceber sinais claros de progresso. Cada microgesto da menina provocava reações silenciosas, olhares trocados, gestos contidos de esperança e surpresa. A presença do jovem tornava-se cada vez mais central, uma força invisível que direcionava o despertar da menina e alterava a dinâmica da mansão inteira. Ele percebia que seu papel ia muito além de observação. Era uma influência silenciosa, um catalisador de transformação que guiava não apenas a menina, mas também aqueles que estavam à sua volta, mesmo que não compreendessem. Com o passar do tempo, a menina começou a reagir de maneira mais consciente. Movimentos coordenados das mãos indicavam uma tentativa de explorar o espaço ao redor. A inclinação do corpo e o foco dos olhos sugeriam atenção plena a estímulos. Cada gesto era registrado mentalmente pelo jovem, que percebia padrões quase invisíveis, que indicavam progressos substanciais. Ele compreendia que cada reação, por mínima que fosse, era uma ponte para uma comunicação ainda não verbalizada, um diálogo silencioso entre ele e a menina que poderia transformar completamente o ambiente da mansão. Enquanto isso, ele começou a notar pequenas mudanças emocionais na menina, sinais de reconhecimento, indícios de memória e sensibilidade a gestos e movimentos específicos. A conexão entre eles parecia crescer a cada instante, como se a presença constante dele desbloqueasse camadas adormecidas de consciência e percepção. Cada movimento dela respondia à sua atenção silenciosa, e cada microgesto indicava que o despertar completo estava se aproximando, ainda que o tempo necessário fosse imprevisível. A tensão na mansão aumentava conforme os sinais se tornavam mais evidentes. O homem rico, embora ainda reticente, não podia negar que algo fora do comum estava acontecendo. Médicos e familiares tentavam encontrar explicações racionais, mas nada na experiência deles conseguia explicar a sequência de reações coordenadas que a menina apresentava. O jovem compreendia que aquela resistência era natural, que a incredulidade humana precisava ser confrontada com paciência, observação e firmeza silenciosa. Ele sentia que cada instante era decisivo, que cada microgesto, cada reação, cada respiração contava para a transformação que se desenrolava. Ao final do dia, a menina apresentou sinais ainda mais claros de comunicação silenciosa, movimentos coordenados, que sugeriam compreensão, atenção e tentativa de interação com o jovem. Ele percebeu que a conexão estabelecida não era apenas física ou emocional, mas energética, envolvendo uma dimensão invisível que ninguém mais podia perceber. A mansão inteira parecia respirar de forma diferente, carregada de uma expectativa silenciosa e poderosa, e o jovem compreendia que aquele era apenas o início de uma série de revelações que ainda transformariam o ambiente, a família e a própria percepção de todos sobre o impossível. Com o passar dos dias, a presença do jovem na mansão tornou-se inevitável. Cada instante em que permanecia junto à menina revelava padrões de reação que escapavam à atenção de todos os outros. Pequenos movimentos das mãos, alterações sutis na respiração, a inclinação do corpo e até a forma como os olhos respondiam à luz indicavam que algo mais profundo estava despertando. Ele compreendia que não se tratava apenas de vigiar, mas de criar um ambiente de confiança silenciosa, onde cada gesto e cada toque fossem cuidadosamente calibrados para não interromper a sequência delicada que permitia o progresso da menina. A paciência e a atenção aos mínimos detalhes tornavam-se cruciais. Qualquer impaciência poderia desfazer o avanço conquistado com tanto esforço. O homem rico observava à distância, dividido entre ceticismo e fascínio. Os sinais de progresso da menina desafiaram sua experiência e seu controle sobre a situação. Cada reação dela parecia direcionada a ele, como se reconhecesse a presença que, embora estranha, representava segurança e estímulo para seu despertar. Ainda que tentasse manter o controle sobre a situação,
Era evidente que a influência do jovem estava mudando a dinâmica dentro da mansão. Pequenos sinais de apreensão e curiosidade apareciam em seu rosto, revelando que ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Enquanto isso, os familiares se mantinham inquietos, divididos entre o medo de confiar demais e a esperança que crescia a cada gesto da menina. O ambiente da mansão, antes frio e controlado, começou a se alterar de forma sutil. Olhares compartilhados, gestos contidos, respirações que se aceleravam em momentos de expectativa silenciosa. Cada detalhe parecia indicar que a recuperação não era apenas um processo físico, mas também emocional e energético, envolvendo a percepção ou os ensinamentos e as memórias adormecidas da menina. O jovem compreendia que sua paciência e sensibilidade eram essenciais, não apenas para a recuperação dela, mas para equilibrar toda a tensão que permeava a mansão. A menina, embora ainda dependente de estímulos, começou a responder de maneira mais coordenada. Pequenos movimentos indicavam atenção e reconhecimento, e cada gesto parecia cuidadosamente calculado, como se estivesse testando silenciosamente a presença do jovem. Ele percebia cada nuance, registrando mentalmente padrões de comportamento, respiratórios e motores, compreendendo que cada reação era uma prova de confiança. A conexão silenciosa entre eles crescia, tornando-se cada vez mais forte e perceptível, ainda que invisível para os olhos de todos os outros. Enquanto o dia avançava, o jovem continuava a observar, ajustando sua própria energia para harmonizar-se com a da menina. Ele sabia que não podia apressar o processo. Cada microgesto era um passo essencial rumo a algo maior. Pequenos movimentos das mãos indicavam tentativa de comunicação. A inclinação do corpo sugeria reconhecimento do espaço, e a mudança de expressão facial revelava percepção emocional. Cada detalhe era registrado e interpretado como parte de um processo gradual de despertar, onde paciência, presença e sensibilidade eram as únicas ferramentas capazes de manter o progresso. O homem rico, embora ainda cético, não podia mais negar a evidência. A menina apresentava sinais de percepção consciente que desafiam qualquer explicação racional. Cada gesto do jovem parecia provocar uma resposta coordenada, criando uma sensação de comunicação silenciosa que ninguém mais conseguia compreender. Os médicos, frustrados por não encontrarem explicações dentro de protocolos, observavam em silêncio, enquanto os familiares começavam a sentir uma esperança crescente, mesmo que contida. Enquanto a tarde avançava, a menina começou a reagir de forma ainda mais clara. Pequenas mudanças na expressão facial, movimentos coordenados das mãos, respostas sutis a estímulos visuais e auditivos. Cada gesto indicava não apenas percepção, mas tentativa de interação, como se estivesse escolhendo cuidadosamente a forma de se comunicar com quem se aproximava de seu mundo silencioso. O jovem, paciente e atento, compreendia que a confiança havia sido estabelecida. A menina respondia à presença dele, e cada reação era a confirmação de que o processo estava avançando. Ao final do dia, o ambiente da mansão carregava uma tensão silenciosa, mas diferente do início. Havia esperança, expectativa e a sensação de que algo extraordinário estava em curso. A menina já não era apenas uma presença imóvel. Sinais claros de percepção e tentativa de interação indicavam que o despertar completo estava se aproximando. O jovem compreendia que o próximo passo exigiria ainda mais atenção, paciência e sensibilidade, mas a confiança estabelecida abrira caminho para que a transformação continuasse de maneira cada vez mais visível e impactante. Nos dias seguintes, a mansão parecia respirar de maneira diferente. A presença do jovem, constante e silenciosa, transformava não apenas a recuperação da menina, mas também a atmosfera de todo o ambiente. Cada microgesto dela era acompanhado com atenção minuciosa, e cada reação parecia carregar mais significado do que qualquer palavra poderia transmitir. Movimentos coordenados das mãos, mudanças sutis na respiração e pequenas inclinações do corpo indicavam que a percepção dela estava se expandindo, que sua consciência lentamente despertava do silêncio profundo. O jovem compreendia que aquele processo não era apenas físico, mas profundamente ligado à memória, às emoções e verdades que estavam ocultas há anos. Ao investigar discretamente o passado da família, começou a notar padrões e conexões que ninguém mais percebia. Documentos antigos, cartas escondidas e memórias esquecidas indicavam que a condição da menina não era fruto de acaso ou acidente, mas resultado de uma série de eventos que haviam marcado a vida da família. Cada detalhe que descobria parecia se entrelaçar com o progresso silencioso da menina, cada trauma antigo, cada decisão reprimida, cada segredo guardado, estava conectado
a energia que agora despertava nela. O jovem compreendeu que não bastava apenas observar o corpo ou a respiração. Era necessário compreender o passado e a história não contada que moldava o presente. A menina começou a apresentar sinais mais claros de percepção e tentativa de comunicação. Pequenos movimentos das mãos e do corpo indicavam reconhecimento de estímulos externos. Enquanto a atenção do olhar revelava consciência crescente, cada reação parecia responder não apenas à presença física do jovem, mas à energia que ele transmitia, a paciência e a sensibilidade que orientavam cada gesto. Era como se cada microinteração funcionasse como uma ponte entre o silêncio do passado e a consciência emergente do presente. A mansão inteira parecia absorver essas mudanças, transformando-se em um espaço de tensão, expectativa e revelação silenciosa. O homem rico, embora ainda reticente, começou a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Cada pequeno sinal da menina desafiava suas crenças e seu entendimento do controle que acreditava ter sobre a situação. A incredulidade inicial dava lugar a uma mistura de fascínio e inquietação, como se estivesse começando a compreender que a recuperação da filha não poderia ser explicada apenas por ciência ou protocolos médicos. Cada gesto do jovem parecia desencadear uma resposta coordenada na menina, criando uma sequência invisível que desafiava qualquer lógica convencional. Enquanto isso, os familiares sentiam a tensão aumentar. Alguns permaneciam desconfiados. Outros começavam a reconhecer sinais claros de progresso, embora não compreendessem completamente a dinâmica do processo. Cada microgesto da menina provocava reações silenciosas, olhares trocados e gestos contidos de esperança e surpresa. A presença do jovem tornava-se cada vez mais central, revelando-se não apenas como observador, mas como catalisador silencioso de transformação. Cada instante em que ele permanecia junto à menina reforçava a percepção de que sua paciência e sensibilidade eram essenciais para o equilíbrio delicado do ambiente e da própria recuperação. Enquanto explorava os documentos antigos da família, o jovem começou a decifrar segredos que até então permaneciam ocultos. Antigos conflitos, decisões impensadas, memórias reprimidas e arrependimentos acumulados surgiam como peças de um quebra-cabeça, explicando não apenas a condição da menina, mas também a atmosfera de controle, medo e silêncio que dominava a mansão. Cada descoberta reforçava a compreensão de que o despertar da menina dependia não apenas de atenção física, mas de uma reconciliação silenciosa com verdades que haviam sido ignoradas ou negadas por décadas. A menina continuava a responder de maneira coordenada a estímulos e à presença do jovem, e cada gesto indicava progresso tangível. Movimentos conscientes das mãos, mudanças sutis na expressão facial, a inclinação da cabeça em direção a estímulos e a percepção do ambiente mostravam que sua consciência estava se expandindo. O jovem registrava cada detalhe mentalmente, compreendendo que cada microgesto era uma ponte entre o passado e o presente, entre a energia adormecida e a percepção consciente emergente. Ao final do dia, tornou-se evidente que algo profundo estava acontecendo. A recuperação não era apenas física, mas emocional ou psicológica e energética. Segredos antigos começavam a emergir, provocando mudanças silenciosas na percepção de todos na mansão. A menina não estava apenas despertando do coma, estava se reconectando com a própria história, com as memórias e sentimentos que haviam sido sufocados, e o jovem compreendia que sua presença havia se tornado essencial para que essa transformação ocorresse. A tensão e a expectativa no ambiente indicavam que a mansão inteira estava prestes a vivenciar um processo de revelação e mudança irreversível. Um despertar que afetaria não apenas a menina, mas todos aqueles que haviam duvidado do impossível. Nos dias seguintes, a mansão parecia pulsar com uma energia invisível, carregada de expectativa e tensão silenciosa. O jovem permanecia próximo à menina, atento a cada gesto, cada respiração, cada micromovimento que indicava progressos sutis. A consciência dela continuava a se expandir, revelando sinais de percepção mais claros. Olhos que acompanhavam movimentos, mãos que exploravam o ambiente com delicadeza e inclinações sutis da cabeça que indicavam atenção e reconhecimento. Cada detalhe era registrado pelo jovem, que compreendia que o despertar completo dependia de paciência, observação meticulosa e de uma conexão silenciosa entre eles, uma energia que ultrapassava qualquer explicação racional. Enquanto isso, o homem rico começou a demonstrar mudanças internas profundas. A incredulidade e o ceticismo que antes dominavam sua postura cediam lentamente à fascinação,
e a dúvida inquieta. Cada microgesto da menina parecia provocar uma reação interna, quase imperceptível, mas poderosa. Ele começou a perceber que sua compreensão de controle e poder estava sendo desafiada, que o mundo que acreditava inabalável poderia ser alterado por forças invisíveis, que não dependiam de riqueza ou ciência. O jovem compreendia essa transformação silenciosa. Não se tratava apenas do despertar da menina, mas de uma mudança profunda na percepção daqueles ao redor. Uma quebra de paradigmas e barreiras internas que haviam permanecido intactas por décadas. Enquanto os familiares observavam, pequenas tensões começaram a surgir. Alguns ainda resistiam a acreditar plenamente, presos a medos e ceticismos antigos, enquanto outros sentiam uma esperança crescente que não podia ser ignorada. Cada gesto da menina, cada reação coordenada, reforçava a sensação de que algo extraordinário estava acontecendo, algo que não podia ser controlado, planejado ou explicado apenas por protocolos médicos ou teorias racionais. A presença constante do jovem tornava-se essencial para equilibrar essas tensões, orientando silenciosamente a energia do ambiente e garantindo que o processo de recuperação não fosse interrompido por dúvidas ou medos. A menina, enquanto isso, começou a demonstrar sinais ainda mais claros de interação e consciência. Movimentos coordenados das mãos indicavam tentativa de tocar objetos, explorar o espaço ao redor, responder a estímulos visuais e auditivos. A inclinação do corpo e a atenção dos olhos mostravam que estava compreendendo a presença daqueles ao seu redor, escolhendo com cuidado como reagir e a quem permitir proximidade. O jovem registrava cada gesto, percebendo que cada microinteração fortalecia a confiança, a percepção e a energia que conduziam o despertar completo. Era como se cada reação fosse cuidadosamente construída, um passo silencioso em direção à plena consciência. O homem rico, agora mais atento e inquieto, começou a confrontar sua própria resistência interna. Cada gesto da menina parecia provocá-lo, questionar suas crenças, desafiar seu orgulho e sua necessidade de controle absoluto. Pequenos sinais de empatia, surpresa e fascínio surgiam em seus movimentos contidos, revelando que ele estava começando a compreender algo que ia além de sua experiência ou lógica. A transformação silenciosa dele era perceptível, embora ainda não expressa, e indicava que a presença e a paciência do jovem estavam afetando não apenas a menina, mas todos os que estavam na mansão. Enquanto a tarde avançava, a menina apresentou sinais ainda mais evidentes de comunicação não verbal. Movimentos das mãos, ajustes na postura e pequenos gestos faciais indicavam percepção clara de estímulos e tentativa de interação intencional. Cada microgesto era um passo em direção a algo maior, uma prova de que a conexão silenciosa entre ela e o jovem estava funcionando como catalisador de mudanças profundas, não apenas físicas, mas emocionais e energéticas. O jovem, paciente e atento, compreendia que cada detalhe era essencial e que a transformação completa exigiria continuidade, firmeza e sensibilidade extrema. Ao final do dia, ficou claro que algo extraordinário estava em curso. O homem rico, embora ainda lutando com seu orgulho, não podia mais ignorar a evidência. A menina estava despertando de forma contínua e progressiva, guiada pela presença constante e silenciosa do jovem. Cada gesto, cada respiração e cada micromovimento revelava a expansão da consciência dela e a transformação silenciosa do ambiente ao redor. A mansão, antes carregada de ceticismo e controle, agora respirava com energia nova, expectativa e reverência silenciosa, sinalizando que a fase decisiva da recuperação e da transformação familiar estava se aproximando. A mansão parecia respirando de forma diferente naquele dia. Cada corredor carregava uma tensão silenciosa, como se todos os móveis, quadros e paredes aguardassem o desenrolar do que estava prestes a acontecer. O jovem permanecia ao lado da menina, atento a cada microgesto, cada respiração, cada pequeno movimento que indicava consciência emergente. Pela primeira vez, sinais claros de percepção começaram a se manifestar, olhos que seguiam movimentos de forma coordenada, mãos que buscavam contato com objetos próximos, expressões faciais que transmitiam reação e reconhecimento. Cada gesto era analisado com cuidado, compreendido como parte de um processo silencioso que indicava que a consciência estava se expandindo rapidamente. Os familiars, embora ainda cautelosos, começavam a perceber a diferença. Pequenos que antes passavam despercebidos, agora se tornavam evidentes. A menina respondia a estímulos de forma mais intencional. Inclinava o corpo na direção de quem se aproximava e parecia escolher com cuidado a quem permitir proximidade. O homem rico,
observando de longe, não conseguia disfarçar a mistura de incredulidade e fascínio. Cada gesto da filha desafiava suas crenças mais profundas e questionava a necessidade de controle absoluto sobre tudo. A tensão interna dele crescia, misturando medo, esperança e fascinação silenciosa, enquanto acompanhava o desenrolar do processo que ele próprio não podia entender completamente. O jovem, paciente e atento, percebeu que era o momento de reforçar a conexão que vinha sendo construída silenciosamente. Cada gesto, cada movimento das mãos ou inclinação do corpo da menina era recebido e respondido com cuidado, criando uma ponte entre consciência adormecida e percepção ativa. A interação não dependia de palavras. Era um diálogo silencioso, feito de presença, energia e observação meticulosa. Cada micro-reação da menina era uma resposta direta à paciência e sensibilidade do jovem, indicando que a confiança estava sendo estabelecida e que a comunicação, mesmo sem verbalização, começava a ocorrer. Enquanto isso, a mansão inteira parecia absorver as mudanças. Pequenos detalhes ambientais, o silêncio nos corredores, o ritmo da respiração dos presentes, até a energia dos objetos no quarto, pareciam se alinhar com a transformação que se desenrolava. Os familiares sentiam uma mistura de esperança e ansiedade, observando cada gesto da menina, tentando decifrar sinais que antes não compreendiam. A tensão silenciosa começava a se transformar em expectativa contida, e cada movimento da filha gerava ondas de emoção quase tangíveis entre aqueles que a cercavam. A menina começou a reagir de forma mais coordenada a estímulos externos. Inclinações da cabeça indicavam atenção, movimentos das mãos buscavam aproximação e o olhar, agora mais focado, transmitia a percepção clara do ambiente. Era evidente que não se tratava apenas de reflexos, cada gesto era uma tentativa consciente de interagir e compreender o mundo ao redor. O jovem registrava cada detalhe mentalmente, compreendendo que cada micro-interaco era um passo decisivo para a comunicação plena, um indicativo de que o despertar estava avançando para uma fase mais tangível e perceptível. O homem rico, observando cada gesto da filha, começou a perceber a dimensão do que acontecia. A incredulidade dava lugar a uma tensão silenciosa, onde esperança, medo e fascínio se misturavam. Ele sentia, mesmo que não admitisse, que estava sendo confrontado com algo maior que sua compreensão, algo que transcende ciência, riqueza e controle. Cada reação da menina parecia indicar não apenas progresso físico, mas uma abertura gradual de consciência que ele não podia ignorar. Ao final do dia, a menina apresentou sinais ainda mais evidentes de interação intencional. Mãos que tocavam objetos próximos, movimentos de cabeça que indicavam percepção de quem estava próximo, e reações sutis a gestos e energia do ambiente. O jovem compreendeu que a primeira ponte entre ela e o mundo estava se estabelecendo. O silêncio da mansão era agora carregado de expectativa. Todos percebiam, mesmo que de forma intuitiva, que algo extraordinário estava em curso. A comunicação inicial, ainda que não verbal, indicava que a fase decisiva do despertar se aproximava, e que cada microgesto, cada respiração, cada olhar, contaria para o milagre que estava prestes a se consolidar. A mansão permanecia imersa em uma tensão quase palpável, como se o próprio ar reconhecesse que algo estava prestes a mudar de maneira definitiva. O jovem continuava ao lado da menina, atento a cada microgesto, cada movimento respiratório, e cada pequena alteração na expressão facial. Pela primeira vez, sinais de comunicação se tornaram mais perceptíveis. Movimentos coordenados das mãos indicavam não apenas reconhecimento, mas tentativa de interação com o ambiente e com os presentes. A inclinação da cabeça, o foco do olhar e a delicadeza dos gestos transmitiam mensagens silenciosas que apenas o jovem conseguia decifrar com precisão. Os familiars, ainda cautelosos, começaram a perceber mudanças que antes passavam despercebidas. Cada reação da menina gerava ondas de emoção contida, olhares de surpresa, gestos silenciosos de expectativa e uma sensação crescente de espera. O homem rico, observando de longe, não conseguia mais manter a incredulidade. Cada movimento coordenado da filha desafiava suas convicções e obrigava-o a confrontar sua própria necessidade de controle. A tensão interna dele crescia, misturando medo, fascínio e uma ansiedade silenciosa, enquanto ele tentava compreender algo que transcendia lógica e ciência. O jovem percebia que a fase de comunicação inicial estava prestes a evoluir. Cada gesto da menina era uma resposta intencional, uma tentativa de estabelecer contato e compreender o mundo ao redor. Pequenos movimentos das mãos, a inclinação consciente do corpo
e o olhar atento indicavam que ela estava formando uma ponte entre a consciência adormecida e a interação ativa. Cada micro-reação era cuidadosamente observada e registrada pelo Joe, que compreendia que sua presença constante era essencial para manter a confiança e permitir que a energia do despertar fluísse de maneira segura e contínua. Enquanto isso, a mansão inteira parecia sentir as mudanças. O silêncio dos corredores, o ritmo das respirações e até a disposição dos móveis pareciam responder à energia que emanava do quarto. Os familiars, ainda divididos entre ceticismo e esperança, sentiam uma transformação sutil, mas perceptível. Cada gesto da menina provocava respostas silenciosas, que indicavam não apenas percepção, mas também compreensão e tentativa de comunicação. A presença do jovem funcionava como catalisador invisível, alinhando energias e mantendo o equilíbrio necessário para que o processo continuasse sem interrupções. A menina começou a reagir de maneira ainda mais clara. Mãos que tocavam, objetos próximos com intenção, movimentos que indicavam percepção de estímulos visuais e auditivos e pequenas alterações na expressão facial que transmitiam emoção e reconhecimento. Cada gesto era um passo em direção à comunicação mais explícita, um sinal de que a consciência estava se expandindo e que a fase do despertar ativo estava prestes a começar. O jovem observava com atenção silenciosa, compreendendo que cada microinteração era crucial para a continuidade do progresso e que qualquer gesto impaciente poderia interromper o delicado equilíbrio que estava sendo mantido. O homem rico, agora mais atento, começou a se transformar silenciosamente. A incredulidade e o ceticismo cediam lugar a uma mistura de fascínio e ansiedade. Cada reação da filha questionava seu orgulho e sua necessidade de controle absoluto, obrigando-o a perceber que não era possível intervir de forma convencional. A tensão que sentia era o reflexo da transformação silenciosa que ocorria dentro dele, um reconhecimento crescente de que algo extraordinário estava acontecendo, algo que não podia ser explicado por lógica, ciência ou experiência pessoal. Ao final do dia, a menina apresentou sinais ainda mais claros de tentativa de comunicação intencional, movimentos coordenados das mãos e do corpo, ajustes na postura e a atenção direcionada a estímulos específicos indicavam que a consciência estava se expandindo e que a interação com o mundo ao redor se tornava cada vez mais possível. O jovem compreendeu que a primeira fase de comunicação ativa estava prestes a ser alcançada. O ambiente da mansão carregava uma expectativa silenciosa e poderosa, indicando que o milagre que havia começado com microgestos e paciência estava agora entrando em uma nova etapa, onde vozes silenciosas se tornariam presença consciente e perceptível. A mansão respirava em silêncio, carregada de expectativa. Cada corredor, cada sala, parecia pulsar com a atenção que emanava do quarto, onde a menina despertava lentamente. O jovem permanecia ao lado dela, atento a cada gesto, cada movimento respiratório, cada mudança quase imperceptível na expressão facial. Pela primeira vez, sinais de comunicação passaram a se manifestar de forma mais tangível. Movimentos coordenados das mãos indicavam reconhecimento e tentativa de interação. O olhar, antes apenas atento, agora parecia buscar a conexão direta, fixando-se de maneira consciente na presença do jovem e nos objetos ao redor. Cada microgesto era cuidadosamente decodificado, funcionando como ponte entre consciência e comunicação. Os familiars, agora mais atentos, começaram a perceber as mudanças que antes passavam despercebidas. Pequenos movimentos coordenados das mãos e do corpo provocavam reações silenciosas de surpresa, expectativa e uma esperança contida que crescia a cada instante. O homem rico, observando de longe, sentia uma mistura de fascínio, incredulidade e ansiedade. Cada gesto da filha questionava seu orgulho e sua necessidade de controle absoluto, obrigando-o a reconhecer que não podia interferir de forma convencional no processo que se desenrolava diante de seus olhos. A tensão interna dele crescia, refletindo a transformação silenciosa que ocorria na mansão inteira. O jovem percebeu que a fase de comunicação ativa estava prestes a ser alcançada. Cada gesto da menina indicava não apenas percepção, mas intenção de interagir e compreender o mundo ao redor. Pequenos movimentos das mãos buscavam objetos e estímulos. A inclinação consciente do corpo mostrava atenção dirigida, e o olhar fixo transmitia reconhecimento e curiosidade. Cada microgesto indicava progresso real, e o jovem compreendia que sua paciência, sensibilidade e presença constante eram essenciais para manter a confiança e permitir que o despertar continuasse, sem interrupções. Enquanto isso, a mansão
inteira parecia responder à transformação silenciosa. O ambiente carregava uma tensão elétrica quase imperceptível, como se todos os presentes e até os objetos inertes sentissem a mudança. Os familiares observavam com expectativa contida, divididos entre ceticismo e esperança. Cada gesto da menina provocava respostas emocionais silenciosas, olhares de surpresa, respirações contidas, movimentos nervosos e apreensão, misturada a fascínio. O jovem entendia que sua presença funcionava como catalisador invisível, mantendo o equilíbrio do processo e garantindo que cada reação da menina pudesse evoluir de forma segura e contínua. A menina começou a demonstrar sinais mais claros de consciência e tentativa de expressão. Movimentos coordenados das mãos, ajustes sutis na postura e mudanças na expressão facial indicavam que ela compreendia o ambiente e buscava comunicar-se de maneira intencional. O olhar fixo no jovem transmitia confiança, enquanto pequenos gestos com as mãos indicavam que estava tentando interagir com objetos e pessoas ao redor. Cada movimento era um passo decisivo em direção à comunicação plena, e cada gesto silencioso construía a ponte entre percepção e expressão. O homem rico, agora mais próximo, começou a perceber a dimensão do que acontecia. A incredulidade cedera lugar a fascínio e expectativa silenciosa. Cada reação da filha desafiava suas convicções, obrigando-a a confrontar sua própria necessidade de controle e aceitação daquilo que estava além da compreensão racional. Pequenos sinais de empatia, surpresa e fascinação surgiam em seu comportamento, refletindo uma mudança profunda em sua percepção e na forma como entendia a própria realidade. Ao final do dia, a menina conseguiu expressar algo pela primeira vez, ainda que de maneira mínima. Movimentos coordenados das mãos, postura ajustada e expressão facial indicavam clara intenção de comunicação. O jovem compreendeu que aquela primeira manifestação concreta de interação era um marco decisivo. O despertar não era mais apenas físico, nem uma percepção silenciosa. Estava se tornando uma consciência ativa e perceptível, capaz de interagir com o mundo e com aqueles que a cercavam. A mansão inteira parecia conter o fôlego, carregada de expectativa e reverência silenciosa, enquanto o milagre tomava forma, transformando não apenas a menina, mas todos que testemunhavam o impossível tornar-se realidade. O silêncio na mansão era quase palpável, carregado de uma expectativa que parecia se estender por cada corredor, sala e objeto. O jovem permanecia ao lado da menina, atento a cada movimento, cada respiração e cada gesto minucioso que indicava consciência. Emergent, pela primeira vez. Sinais de comunicação se tornaram claros e consistentes. Olhos fixos e atentos seguiam movimentos. Mãos buscavam contato de maneira intencional, e pequenas mudanças na expressão facial transmitiam reconhecimento, emoção e compreensão. Cada gesto não era apenas reação, era a expressão consciente, a confirmação de que o processo de despertar estava prestes a se completar. Os familiars, agora atentos e emocionados, percebiam cada microgesto com intensidade. Pequenos movimentos das mãos, inclinações do corpo e ajustes na postura indicavam que a menina compreendia completamente o ambiente e buscava interagir com ele. O homem rico, observando de perto, não conseguia mais manter a incredulidade. Cada gesto da filha quebrava barreiras internas, questionava seu orgulho e sua necessidade de controle e mostrava que a realidade podia ser transformada por paciência, presença e sensibilidade mesmo diante do impossível. A tensão, que antes carregava, deu lugar a uma mistura de fascínio, emoção e esperança silenciosa. O jovem percebeu que a fase final de comunicação estava sendo alcançada. Cada gesto da menina indicava intenção clara de interagir, de compreender e de participar do mundo à sua volta. Movimentos coordenados das mãos, inclinações conscientes do corpo e atenção prolongada aos estímulos mostravam que a consciência não apenas despertara, mas agora se expandia de forma ativa. Cada micro-reação era decisiva e a paciência, sensibilidade e presença constante do jovem continuavam sendo fundamentais para garantir que o despertar permanecesse seguro e pleno. Enquanto isso, a mansão inteira parecia absorver a transformação. O ambiente carregava uma energia vibrante e silenciosa. Cada objeto, cada espaço, parecia responder à presença da menina desperta. Os familiares sentiam uma mistura de emoção, alívio e reverência. Cada microgesto da filha provocava respostas emocionais silenciosas, olhares cheios de expectativa, respirações contidas e gestos instintivos de cuidado e proteção. A presença do jovem continuava a atuar como catalisador invisível, alinhando energias e mantendo o equilíbrio necessário para a conclusão do processo. A menina,
com movimentos mais coordenados e expressivos. Começou a explorar conscientemente o ambiente e interagir com os presentes. Ajustes sutis da postura, gestos precisos com as mãos e mudanças na expressão facial indicavam não apenas percepção, mas tentativa clara de comunicação. Cada microinteração funcionava como uma ponte entre sua consciência emergente e o mundo ao redor, revelando a profundidade de seu despertar. O jovem observava cada detalhe, compreendendo que aquele era o ápice do processo, o momento em que paciência, presença e atenção culminavam em uma transformação total. O homem rico, agora próximo, sentia a profundidade do que estava acontecendo. A incredulidade havia desaparecido, substituída por uma mistura de emoção, reconhecimento e fascínio silencioso. Cada gesto da filha desafiava tudo o que ele acreditava ser possível, obrigando-o a aceitar que forças invisíveis e extraordinárias estavam em ação. A tensão, a ansiedade e o medo deram lugar à compreensão silenciosa de que a menina estava plenamente desperta, capaz de interagir, perceber e responder de maneira consciente ao mundo ao seu redor. Ao final do dia, a menina demonstrava plena consciência e capacidade de comunicação. Movimentos coordenados das mãos, postura firme e olhar focado indicavam que ela estava totalmente desperta. Cada gesto transmitia intenção, compreensão e reconhecimento. O jovem compreendeu que o processo que começara com microgestos e paciência havia se concluído. A menina não apenas despertara do coma, mas estabelecera comunicação ativa, transformando não apenas a própria vida, mas toda a dinâmica da mansão e daqueles que a cercavam. O ambiente da mansão, carregado de expectativa e tensão durante semanas, agora respirava alívio, reverência e emoção silenciosa. O milagre estava completo. O impossível tornara-se realidade. A presença constante do jovem, sua paciência, sensibilidade e atenção aos mínimos detalhes haviam conduzido o despertar, revelando que mesmo diante de ceticismo e incredulidade, a confiança, o cuidado e a conexão verdadeira podem transformar vidas e despertar consciências, criando um impacto irreversível sobre todos os presentes.